Durante séculos, ele foi usado por rainhas, cortesãs, guerreiras silenciosas e estrelas de cinema. Foi proibido por reis, condenado por padres, censurado por políticos e vendido por bilionários. O batom foi arma de guerra, já matou, já provocou escândalos, já foi motivo de prisão e mesmo assim continua ali, brilhando na boca de quem se recusa a ser invisível. O batom vermelho não é só maquiagem, é provocação, é desafio, é poder comprimido num tubo pequeno demais para tudo que ele carrega. Como o batom vermelho virou símbolo de resistência em vez de apenas um detalhe no espelho, o que ele tem que incomoda tanta gente? Veja agora no Pura Teoria. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas o batom já teve mais impacto na sua vida do que parece. Porque o batom vermelho, ele marca, ele provoca, ele atrai e ele incomoda. Mas o que muita gente não imagina é que esse pedacinho de cor nos lábios tem quase 6.000 anos de história. É isso mesmo, 6.000 anos. Tudo bem que as fórmulas eram bem diferentes e algumas mortais. Mas desde o começo, o batom vermelho já carregava o mesmo significado: poder. Volta comigo lá para 3.500 a.C., na antiga Mesopotâmia. Uma rainha chamada Puabe usava uma mistura de chumbo branco com pedras vermelhas esmagadas para pintar os lábios. Aquilo não era vaidade, era hierarquia pura. E ela não estava sozinha. Outros poderosos da época foram enterrados com seus potinhos de batom guardados em conchas. Era tipo, se no pós-vida tiver plateia, que me vejam no meu melhor. No Egito Antigo, o batom continuava sendo símbolo de status. Os aristocratas usavam pigmentos com resinas naturais, mas ninguém entendia do poder do vermelho como Cleópatra. Ela não passava batom, ela assinava um decreto com a boca. Era como se dissesse que estava no comando. Mas nada como o tempo para mudar o jogo. Na Grécia Antiga, o batom virou obrigatório, mas só para cortesãs. Sim, se fossem vistas sem batom, podiam ser acusadas de se passar por mulheres de respeito. E a fórmula? Uma misturinha charmosa de algas, amoras e excremento de crocodilo. O batom vermelho era simbólico, um controle social pintado na boca. Em Roma, o batom voltou a ser coisa de elite, mas com um detalhe sinistro. Quanto mais caro o pigmento, mais tóxico ele era. Alguns usavam mercúrio puro nos lábios, ou seja, quanto mais poder, mais risco de envenenamento. Aí vem a Idade Média. A boca vermelha vira sinônimo de pecado, de bruxaria, de luxúria. Mulher de batom? Perigosa, demoníaca. E sabe qual era a pena? Fogueira. Henrique VIII, rei da Inglaterra no século XVI, considerava o uso de batom uma forma de bruxaria. Mulheres que usassem maquiagem para seduzir poderiam ser punidas. Mas o vermelho nunca some por muito tempo. No século XVI, ele reaparece nos lábios da rainha Elizabeth I. Ela usava no rosto uma pasta branca com chumbo e vinagre para esconder cicatrizes da varíola e, para completar o look, um batom vermelho poderoso, também cheio de chumbo. Pele corroída, dentes caindo, possíveis danos neurológicos. Uma beleza fatal. E não era só na Europa. No Japão, as geishas também usavam bases brancas com chumbo e batons vermelhos intensos. Era arte, era tradição e, de novo, era veneno. E olha a história se repetindo. Em 1770, o parlamento britânico tenta aprovar uma lei que permitiria anular casamentos se o marido alegasse que foi enganado pela maquiagem da esposa. Sim, um batom vermelho podia levar a julgamento e até a acusação de bruxaria. Mesmo assim, ele resistiu. O batom vermelho nunca sumiu de vez, ele só ficou quietinho, esperando a hora certa para voltar. E essa hora chegou em 1912, em plena passeata pelo direito ao voto das mulheres em Nova York. Quem distribuía os batons vermelhos para os manifestantes? Elizabeth Arden, ela mesma, a da marca. Ali o recado era claro: a nossa liberdade também passa por como a gente escolhe se mostrar para o mundo. Elas marcharam com cartazes e com a boca vermelha. Era ousado, era provocador.
E mais do que tudo, era político. O batom vermelho virou símbolo, virou linguagem, virou resistência. Porque a boca pintada também teve algo a dizer, mesmo quando tentaram fazê-la se calar. Betty Boop tem uma relação simbólica com a história do batom vermelho como ícone de feminilidade, sensualidade e rebeldia nos anos 1930. Criada por Max Fleischer, Betty Boop foi uma das primeiras personagens femininas animadas a exibir traços marcantes de sensualidade, incluindo seus lábios vermelhos que se tornaram sua assinatura visual. O batom vermelho de Betty Boop representava a liberdade feminina em uma época em que as mulheres começavam a conquistar mais espaço social e político. Seu visual influenciou gerações de mulheres, consolidando o batom vermelho como ícone de empoderamento feminino. Anos depois começava o segundo grande conflito mundial. Na Segunda Guerra Mundial, quando as bombas caíam, os aviões rasgavam os céus, ainda assim se dizia "Beauty is your duty". A beleza é seu dever. Era mais do que recomendação de vaidade para as mulheres, era convocação oficial. Um slogan patriótico promovido no Reino Unido. A ideia era simples e poderosa. Manter-se bonita era um ato de resistência, silenciosa. Uma ideia inicialmente da revista Vogue, mas que o próprio primeiro-ministro Winston Churchill apoiou, acreditando que o batom vermelho ajudava a manter a moral feminina elevada, especialmente enquanto os homens estavam no front. A marca Elizabeth Arden chegou a criar uma tonalidade específica, Victory Red, que combinava com os enfeites vermelhos nos uniformes das mulheres na Marinha Americana. Outros batons vermelhos foram lançados durante a Segunda Guerra, inclusive por outras marcas. Era como um símbolo de moral elevada e resistência feminina. Nos Estados Unidos, o governo chegou a distribuir batons para mulheres trabalhadoras, como forma de manter o espírito patriótico. Enquanto isso, o regime daquele homem do bigodinho, lá da Alemanha, sabe? Promovia uma imagem feminina voltada para a pureza, maternidade e naturalidade. A maquiagem excessiva era vista como artificial e contrária aos valores tradicionais germânicos. Isso está documentado, inclusive no livro que a secretária dele escreveu e publicou muitos anos depois. Ele preferia que as mulheres alemãs se apresentassem com aparência natural, sem maquiagem chamativa. O batom vermelho, por ser associado à sensualidade e à cultura ocidental decadente, era mal visto. O chefe do Departamento Oficial para Assuntos Femininos chegou a aconselhar que mulheres deveriam lutar pela dignidade, mantendo-se longe de maquiagens. Embora não haja decreto oficial contra o batom, testemunhos de pessoas próximas ao círculo do bigodinho indicam que ele não gostava de maquiagem pesada. Eva Braun, sua companheira, usava maquiagem com moderação, e assim o batom entrou para a guerra militar, e depois para a guerra estética e ideológica. Irã, 2025. Um país onde a estética feminina é regulada por leis, tradições e censura. Roupa, cabelo, maquiagem, tudo sob vigilância. Mas o mais irônico é que foi lá, no Irã, que encontraram um dos batons mais antigos já registrados, um tubo com pasta vermelha de 4.000 anos. Se no passado elas podiam, hoje a história é outra. Em 13 de setembro de 2022, Mahsa Amini, 22 anos, foi presa pela Patrulha da Moralidade por estar com um jihad considerado mal colocado. 2 dias depois, Mahsa morria, vítima de agressões enquanto estava sob custódia. Milhares de mulheres foram às ruas e uma imagem se repetia nos protestos: mulheres com batom vermelho. Não foi só revolta contra uma lei de véu, foi revolta contra o controle sobre o corpo delas. Mulheres mostrando a pele, mostrando o rosto, desafiando o público e os guardas da moral. Isso virou símbolo. Se pintar os lábios era considerado rebeldia, então elas pintaram. Nas redes sociais, lá estava o batom vermelho como símbolo de protesto. E, de novo, o batom deixou de ser cosmético, virou símbolo. Mas o batom vermelho não luta só nas ruas ou nas ditaduras. Ele também batalha nas vitrines, nas campanhas de marketing e nos espelhos de casa. Porque se tem algo que regimes autoritários entenderam muito bem, e o capitalismo também, é que estética é poder. E o batom, quando não é proibido, é vendido.
Se regimes tentaram calar o batom vermelho, o mercado aprendeu a usá-lo com um megafone. Foi no século XX que o capitalismo enxergou com clareza o que governos já sabiam. O batom vermelho não era só um cosmético, era símbolo. E símbolos vendem. A Revlon, por exemplo, não vendia só cor, vendia desejo, ambição, liberdade sob controle. Em 1952, a campanha Fire and Ice, Fogo e Gelo, foi um marco. Mostrava uma mulher linda, ousada, de batom vermelho, perguntando coisas como: "Você já quebrou as regras por diversão?" Ou então: "Já beijou um homem sem se importar quem estivesse olhando?" Não era só sobre batom, era sobre comportamento, sobre o que podia ou não ser feito e por quem. E o mais importante, sugeria que mulheres usassem maquiagem para si mesmas, não para agradar os homens. O lábio vermelho continuou sendo uma escolha clássica após a Segunda Guerra Mundial. Em Hollywood não seria diferente. Atrizes como Audrey Hepburn e Marilyn Monroe fizeram dele um item básico da moda. Seu legado é visto atualmente em várias celebridades modernas, como a cantora pop Taylor Swift, que costuma usar lábios escarlate. Mas o mercado também soube explorar a vulnerabilidade. Em tempos de crise, quando tudo parece ruir, o batom ressurge. A isso deram o nome efeito batom. A lógica é simples. Em momentos de recessão econômica, as pessoas cortam gastos grandes, mas se permitem pequenos luxos. E o batom vermelho se encaixa perfeitamente aí. Nos momentos difíceis, também. Em 2001, após o 11 de setembro, as vendas dispararam. Em 2008, na crise financeira global, o mesmo. Na pandemia, com o rosto coberto por máscaras, as vendas migraram para outros produtos de beleza, para os olhos e cuidados com a pele. Isso no primeiro momento. Depois, as vendas dispararam 200%, mesmo com as máscaras ainda em uso. Isso foi atribuído à busca por autoexpressão e autoestima dentro de casa, o famoso "me arrumo para mim". Ou ainda, não posso mudar o mundo agora, mas posso escolher a forma como ele me vê. E tem mais. Psicologicamente, o batom vermelho mexe com o olhar externo e com o interno também. Diversos estudos mostram que mulheres de batom vermelho são percebidas como mais confiantes, competentes e até mais persuasivas. Mas o mais interessante é o que acontece do lado de dentro. Passar o batom vermelho, especialmente em dias difíceis, pode ser um ato de autocuidado e autoestima, um ritual, um gesto de quem se recusa a desaparecer. Porque o batom vermelho nunca é só uma escolha estética, é uma maneira de ocupar espaço. Em 2010, o Boticário fez uma campanha chamada Repressão. Ela mostra um mundo monocromático, onde todas as pessoas seguem padrões rígidos e sem expressão. A virada acontece quando uma mulher aplica um batom vermelho, quebrando a uniformidade e se destacando com cor e atitude. O vídeo sugere uma metáfora poderosa sobre individualidade, liberdade de expressão e resistência à repressão estética ou ideológica, o que muitos interpretaram como uma crítica simbólica ao conformismo, incluindo leituras que associam a estética comunista. Eu vou deixar o link da campanha na descrição do vídeo. O batom vermelho pode ser sedutor, mas incomoda quem acha que sensualidade é vulgaridade. Incomoda quem ainda acredita que mulher deve se explicar por cada escolha, inclusive a cor da boca. Incomoda até mesmo quando é usado para pichar uma estátua em Brasília, ato que rendeu à autora 14 anos de prisão. Porque, no fim, o batom vermelho nunca foi só sobre beleza. Ele sempre foi e continua sendo sobre poder. E aí, você já conhecia a história do batom vermelho? Acha ele atraente ou poderoso? Deixa aí nos comentários. Eu não costumo usar, mas até achei interessante. E se você não se inscreveu no canal ainda, você tem que se inscrever, né? E aproveite para ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E você sabia que barriga de aluguel está virando produto de luxo? É que celebridades estão terceirizando a gravidez. Clique no vídeo que aparece aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!